Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 12º, que bacana, episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela AlphaCode. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana também, temos, claro, a Bia Kunze, garota sem fio. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, ouvintes? Eu fiquei sabendo essa semana que você apagou velhinhas, foi dia de subir balões, foi isso? Foi. Tô ficando velha, tô ficando idosa. Ficou mais experiente a Bia Kunze? Cada vez mais. Já que a gente não fica rica, a gente fica experiente, né? Fazer o quê? É o jeito, então... Parabéns, atrasado, né? Porque faz uns dias, mas parabéns, felicidades, tudo de bom, aquela coisa toda. Muito obrigada. Muito obrigada também aos ouvintes, o pessoal que lembrou, mandou parabéns lá no Twitter. Foi o primeiro aniversário pós-Covid, né? Cheguei a achar que eu não ia fazer mais aniversários, não, viu? Pra ser bem sincera. Não, mas tá louco, deu brinca tudo não. certo. Pensei muito nisso ano passado, foi bem sinistro o negócio. Mas tô aqui, vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. E como você lida, em geral, com aniversários? Eu percebi que a minha tendência nos últimos anos foi deixar isso passar meio... A gente tem tanta coisa pra fazer, deixa pra lá. Não comemorei muito. Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que depois dos 40, assim, você já... faz um aniversário aí. Você meio que para de contar, não sei. Não tem mais aquele entusiasmo da juventude, né? Uhum. Mas almoço com a família, pra mim é importante, né? Eu gosto, pelo menos, de me reunir com as pessoas, né? As pessoas que você ama. Uhum. Eu acho importante, ao menos isso, né? Mas bolinho, velhinho, essas coisas, não tem mais não, faz tempo, viu? Muita vela pra apagar, né? Aí não dá. Não. Vamos parar de contar velas aí, porque chega, né? E você, eu sei que tem muita gente que usa, por exemplo, o ano novo como uma marcação no tempo para começar a rever metas, né? Fazer aquela coisa de começando um ciclo novo. E tem gente que usa o aniversário como essa métrica, essa régua, esse jeito de fazer uma avaliação do que tá acontecendo, às vezes engatar um plano novo. Você usa o aniversário como esse método assim ou também não? Eu gostava de fazer isso, mas depois que eu tive o diagnóstico da minha doença... É um pouco difícil fazer planos, eu já tive que abandonar tantos, assim, porque até às vezes estava até indo de vento em popa, tinha coisas decolando, assim, mas eu sempre tinha uma situação refratária, assim, e eu tinha que abandonar tudo, então eu tento não pensar mais muito nisso para não me frustrar, mas eu faço planos mais de curto prazo mesmo, né, coisas que estão mais ao meu alcance. E... eu acho que tem gente que faz avaliação É importante, né, você pensar o que você conquistou, o que você ainda quer conquistar, né, mas tem que ter uma abordagem mais realista da vida, assim. Eu acho que a certa altura a gente tem que valorizar mais o que a gente conseguiu. Não é perfeito, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente gosta, mas faça um feedback aí comparando, não com o ano passado, com 10 anos atrás, com 20 anos atrás. O que você fez, né? Também as relações pessoais também. O pessoal coloca muito meta profissional, meta financeira, né? De carreira. Mas o que você conquistou no campo pessoal também? Meu casamento acabou, não sei o quê, meu casamento de 10 anos, de 20 anos. Não foi um fracasso, foram 10 anos que funcionou, você tem que pensar assim, né? Senão você pira, né? Vai pensar que tudo na sua vida é um fracasso? Não, funcionou por 10 anos, funcionou por 20 anos, e os seus filhos? E outros descendentes, né? Netos, se for o caso, já isso não conta? Eu acho que esse é o nosso bem mais valioso, né? No fim das contas, o que vai importar no final é o legado que você deixa. A marca que você deixou nas outras pessoas, os seus descendentes, os seus familiares. Isso é o que vai prosseguir, assim como você está prosseguindo o legado dos seus antecessores. Então eu penso mais nesse sentido. Eu não sei se é uma filosofia meio soturna, de alguém que vive doente, desculpem. Não, isso é... Peço desculpas desde já, mas eu penso muito em finitude, sim, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. E você falou de legado, eu acho que já dá pra encarar assim, você já tem um grande legado, especialmente na sua presença online, como a Garota Sem Fio, tudo que você ajudou e segue ajudando o pessoal, tanto a coisas pontuais, como por exemplo você falou,
alguns episódios sobre ter conseguido descolar um tablet ou um telefone para alguém que precisava dessa ajuda para poder estudar e, enfim, Sim, desenrolar ali, até desse jeito mais sim. macro, e até talvez aqui também no podcast, tentando ajudar uma gama maior de pessoas ao mesmo tempo com dicas profissionais, ou de produtividade, ou de como achar um jeito novo de trabalhar. Nesse sentido, você sente já uma realização que você tem um legado, uma coisa em construção ainda, aproveitando esse ensejo de autorreflexão. Tudo isso que você falou, que é o que as pessoas veem, né, conhecem por questões de mídia também, mas o que eu fiz em odontogeriatria também é uma coisa muito importante para mim. Não era uma área que eu planejava seguir, as circunstâncias da vida me levaram. Eu descobri que eu tinha uma vocação para isso. Um professor meu descobriu que eu tinha uma vocação para isso, né? O professor Alaor Brenner. Um abraço para ele. Eu fui para essa área porque eu realmente tenho um jeito diferente de mexer com idosos. Então, eu já trabalhei muito com Alzheimer, doentes de câncer terminal. Terminais mesmo é uma área muito pesada. No começo eu sofria bastante com isso, mas você tem que... todos nós iremos embora um dia. A questão é como você vai embora. Então, eu já fui cuidar de pacientes em asilos completamente abandonados pela família, riquíssimos. Não posso ficar falando das pessoas aqui, mas já atendi pessoas que foram políticos influentes, assim, 40, 50 anos atrás, né? E que eu soube depois. Eu falei, caramba, ele está numa casa de assistência, a família paga 10 mil reais por mês para manter ele aqui, mas ninguém vem ver, né? Aí um dia o enfermeiro me contou quem ele era, quem ele foi. Olha, esse cidadão aí tacou o terror mesmo, viu, ao longo da vida. Parece um senhorzinho doce, um velhinho, né, bonzinho e tal. Eu trato todo mundo igual. Para mim não importa o passado, tá? Eu sou profissional. Mas a gente fica pensando sobre isso, né? Poxa, tantas conquistas financeiras e de poder, assim, e no final a família prefere pagar para ele ter uma assistência a melhor possível, mas ele não recebe visitas, né? Você fica pensando, é uma coisa que te leva muito para pensar. Por outros lados, já fiz trabalho sem cobrar também, já fui em casas extremamente simples, vizinhos faziam vaquinha, assim, juntava dinheiro para poder pagar o tratamento para a pessoa. É bem coisa de filme de Hollywood mesmo. Qual é o nome daquele filme do... Tem um filme de Natal que é muito famoso, preto e branco, A Felicidade Não Se Compra. Tem uma cena lá que eles juntam dinheiro, assim, colocam o dinheiro em cima da mesa para ajudar uma pessoa que todo mundo gostava muito, né? E eu vi isso na minha frente acontecer já. Então é uma coisa surreal. Então por isso que eu falo muito de legado, né? Pensa bem no que você conquista no campo pessoal também. A marca que você deixa nas pessoas, o que você fez ao longo da sua vida. Isso foi o que eu aprendi na odontogeriatria. Então, eu me sinto feliz também em ajudar essas pessoas, porque realmente é difícil fazer elas, às vezes, sequer abrir a boca, né? Quando está com Alzheimer avançado, assim, você já não entende as coisas, mas eu sinto uma realização muito grande quando eu consigo fazer um trabalho num paciente extremamente complicado ou trazer um pouco de alívio num paciente terminal que não consegue mais nem engolir água, né? Você devolve para ele a capacidade dele beber a água no fim da vida. Isso é uma coisa, assim, que só quem presencia entende o valor, né? E você falou que você passou a trabalhar com isso, que não era um caminho que você esperava que você fosse trilhar, né? Você tinha outros planos e aí passou a trilhar isso. Quanto tempo você... Foi uma coisa que você conseguiu absorver naturalmente? Ou você até topar mudar essa carreira ou adaptar a carreira foi uma coisa que você levou um tempo para fazer essa adaptação de, não, putz, acho que agora eu vou fazer isso? Não, eu gosto de desafios. Então eu me especializei em periodontia, que era a área que eu sempre quis fazer ao longo da faculdade, que é tratamento de gengiva, osso de suporte, né? É um pouco mais cirúrgico, assim, é muito ligado a patologias sistêmicas também, por exemplo, diabetes, né? Diabéticos têm complicações bucais bem específicas, então eu acabei indo para esse lado. Muito paciente com problema sistêmico vindo até mim e eu acabei naturalmente indo para geriatria por causa disso. Né, eu acabei fazendo um curso por sugestão desse professor, né? Fiz um aperfeiçoamento também em geriatria. Aí comecei a fazer o home care, né? Comprei um equipamento portátil para ir nas residências, porque tinha muita gente que me procurava. Olha, você precisava dar uma olhada no meu tio, meu pai, meu avô, mas ele não pode sair de casa, ele não tem condições de andar.
ele está preso numa cama. Eu comecei a ir nas residências, né, e fazer esse tipo de atendimento. Eu passei a atender bem menos pessoas, mas eu conseguia dar uma atenção maior, então isso também me trazia uma realização profissional comparado com a clínica tradicional. Na época da clínica era 10 pacientes por dia, um atrás do outro, aquela loucura, né? Era legal eu fazer um atendimento por dia só e conseguir me doar por mais tempo para uma única pessoa. Mas isso foi um processo, né? Tô falando isso agora, mas é uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, né? E já dei também para a área de tecnologia muita palestra e consultoria e para idosos, já que eu tenho um jeito com eles, e eles gostam de mim. Isso o pessoal sempre brincava comigo, né? Que eu tinha imã para velhinho. Às vezes eu tava no aeroporto, em algum lugar lá, tinha um velhinho meio perdido procurando o portão de embarque, no meio daquele monte de gente em volta. Às vezes até funcionário do aeroporto, não. Parecia que ele olhava para mim e ele tinha que perguntar para mim. Então, todo mundo começa a brincar assim, ó, onde a Bia vai, sempre vai aparecer um velhinho querendo falar com ela. E assim foi, acabou indo para esse caminho, eu gosto, né, e eu me sinto realizada com isso. Eu te perguntei disso porque acho que é meio natural do caminho de todo mundo ir adaptando a trajetória profissional e raramente você termina ou segue depois de muito tempo onde você achou que seria, onde você achou que seguiria, né? Sim. Poucas pessoas que eu conheço hoje que trabalham há muito tempo com alguma coisa sempre trabalharam com essa coisa. Então acho que é uma adaptação natural, né? Exatamente. Ou você, às vezes, descobre que isso não é pra você, ou você se interessa por um outro assunto, né? E vai... Ou a própria especialização profissional vai te apresentando caminhos novos de subespecialização que fala, poxa, é que nem você falou, né? Você começou com periodontia e você foi migrando e adaptando para outras coisas, isso. Mas sempre dá aquela insegurança de você topar esse desafio de seguir esse caminho novo versus o que você tinha planejado fazer, né? Porque acho que a impressão que eu tenho é que ele sempre vai parecer menos seguro ou mais arriscado, quando talvez não. Talvez mais arriscado seja continuar num caminho que você já percebeu que não vai ser exatamente esse que você tem que seguir, ou que você vai querer seguir, do que mudar o trilho, né? Eu sempre falo isso aqui, né? Entre arriscar e não arriscar, arrisque. Claro que você tem que montar um background de segurança, isso eu já expliquei aqui outras vezes, até quando você quer fazer uma faculdade nova, por exemplo, né? Faça um plano mais de longo prazo para você ter uma estabilidade, uma segurança, para você poder se aventurar numa área nova. Pode dar errado? Pode, mas pode dar certo também. Quanto mais você arriscar, mais chances de dar certo. É uma questão matemática, né? Então, como uma pessoa que já esteve na Berlinda várias vezes aí, que já parou de andar, voltou a andar, cadeira de roda, fala, arrisca, vale a pena arriscar. E agora eu tô arriscando de novo, né? Tantas coisas que eu já fiz aqui, a gente tá discutindo isso aqui, né? Eu não tava nos meus planos ter essa doença autoimune também. Pra quem não sabe, a minha doença se chama artrite psoriásica. Aliás, a Kim Kardashian tem essa doença, ela tem uma forma mais leve para moderada, a minha é moderada para grave, né? Já testei muitos remédios que não funcionaram, me adaptei com poucos, é um pouco complicado o meu caso. Mas a gente tenta fazer uma limonada com limão, né? Então eu voltei a estudar. Eu gosto muito de biotecnologia, esse desenvolvimento atual de novos medicamentos, novas terapias, tudo muito intimamente ligado à bioinformática. Então, como eu gosto muito de saúde, gosto muito de tecnologia, eu tenho esse interesse grande, né? Genética, imunogenética, doenças raras. Estudo um pouquinho de genética das populações também para entender por que certas doenças se manifestam, né? Cada dia é uma descoberta nova. Então, eu estou arriscando e acho que se eu puder ajudar de alguma maneira outras pessoas também, que não tiveram a felicidade que eu tive de poder continuar produtiva de uma certa forma, aos trancos e barrancos eu estou produtiva, né? Eu quero ajudar, eu quero ser útil até meu último dia. A gente fala em aposentadoria e tal, mas eu acho que você não pode aposentar a sua mente, a sua capacidade de produzir. Aqui no Brasil é um pouco complicado, né? Boa parte dos brasileiros precisam sobreviver com trabalhos mais braçais, né? Mais pesados. Então chega aos 50, 60 anos completamente exaustos. Mas, infelizmente, a nossa cultura não valoriza a terceira idade, né? E a partir dos 50, 60,
que você passa a ser produtivo de uma outra forma, dando mentoria, dando consultoria, ensinando os mais jovens, levando a sua experiência de vida, os seus acertos, os seus erros. Isso é uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil, porque outros países têm uma cultura de respeitar mais os idosos, de ouvir mais o que eles têm a dizer, e a gente não. Isso me entristece muito, muito mesmo. Muito bem, então começamos contemplativos por causa do seu aniversário, né, Bia? Então, mas a lição que fica é essa, né? Quem vence na vida não é o mais poderoso, o mais rico, mas é quem se adapta melhor e se vira melhor nesse mundo louco, né? Com todas as contingências e problemas que a vida nos traz, né? A gente tem que aprender a se virar, a se adaptar, né? Enfim, é isso aí. Isso aí. Então eu quero começar agora com os follow-ups em relação aos feedbacks que a gente recebeu na semana passada. É bastante coisa, a galera se empolgou bastante com as nossas conversas, especialmente de canetas, o que foi surpreendente, né, Bia? Adorei falar de canetas e ver que tem tanta gente interessada. Quero falar sobre isso, mas antes tirar um minutinho do episódio para agradecer ao primeiro patrocinador de hoje, que é o Text Expander, que é uma ferramenta excelente para quem quer poupar vida. Ferramenta muito bacana de produtividade que tem para iPhone, tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome também, para iPad, né? Como tem para iPhone, tem para iPad. Vai ter logo para Android, que eles tinham um beta que já terminou, então devem estar acertando os últimos detalhes para lançar também para Android. E com ele você cadastra pequenos atalhos de texto que são expandidos para textos completos. Então, se você lida no dia a dia com textos muito grandes, ou não grandes, mas repetitivos, que você tenha que responder ou colocar no formulário, ou responder num e-mail, ou responder comentários também, com o Text Expander você cadastra pequenos atalhos para esses textos e quando você digita, ele é substituído pelo texto completo, com direito inclusive a variáveis. Então, sei lá, se você tem que ter uma resposta que a data só muda. Não tem problema, a resposta vai estar completa, com um campo para colocar a data, ou com opções, né? Se for lá de segunda a sexta, tem essa resposta específica é sobre terça-feira. Você marca lá terça-feira e já cola isso com a resposta específica. Tem uma coisa bem bacana para preenchimento de e-mails, que é você cadastrar já os campos onde você apertaria Tab, por exemplo, para mudar de campo, para quem você vai mandar o e-mail, para quem vai ficar em cópia oculta, assunto e o e-mail. Você cadastra isso tudo numa sequência só, onde entram os tabs também para já entrar automaticamente, o que é uma coisa bem bacana, que ajuda muito a poupar a vida. E a parte mais legal é que os ouvintes aqui do Área de Trabalho têm um desconto de 20% para fazer a assinatura do plano anual. Para garantir desconto, você faz o seguinte, acessa textexpander.com/adtrabalho. Com esse link você ganha o seu desconto e ainda por cima você ajuda aqui o podcast e fica mais produtivo nos textos do dia a dia, que podem ir desde o e-mail grandão até o endereço, telefone, nome completo, RG, CPF, passaporte, sei lá, coisas do dia a dia que a gente tem que digitar frequentemente e nem se lembra, com uma coisa bacana que eles têm, inclusive, que é de sugerir, de falar assim, você digita muito esse negócio aqui, você não quer transformar num atalho? Se você já deu notificação, cadastra o atalho e passa a usar desse jeito. É uma ferramenta bem completa, bem bacana para você poupar a vida. Então, mais uma vez, acessa lá, textexpander.com/adtrabalho e garante seus 20% de desconto na assinatura do plano anual. Muito obrigado, Text Expander, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. E eu nunca usei o Text Expander tanto quando eu usei nas últimas semanas, hein? Porque o pessoal apareceu muito lá no Telegram pedindo os links dos grupos, né? Do Mundo Sem Fio, do Produtividade Móvel. A gente tem alguns grupos de discussão de tecnologia e de produtividade. E tá tudo salvo lá como snippets, né? Então o pessoal vai lá, Bia, me passa o link dos grupos. Como são grupos fechados, gente, eu já peço desculpas para vocês. É porque vem muito spam, sabe? Vem bot encher o saco lá, então a gente teve que manter o grupo privado. Mas não tem problema. Manda uma mensagem para mim no Telegram, @BiaCunze. O Text Expander facilita a minha vida. Eu só com 2 ou 3 toques ali eu mando todos os links para vocês, tá? Obrigada, viu, Text Expander, por fazer os membros da área de trabalho mais produtivos e por proporcionar também essa oportunidade aí com preço bem legal para os nossos ouvintes. Muito bem, muitíssimo obrigado. Agora vamos começar com os follow-ups e feedbacks da semana passada, começando com a sessão O Que Tem Na Minha Mesa, começada pelo Cleverson, né, que ele mandou em reação a gente, mostrar a nossa mesa, e também o Edelmar Malta mandou pra gente a foto
da mesa dele. Eu já adianto que dá pra ver que ele trabalha nessa mesa pela quantidade de cabos que tem pra todos os lados ali. Então dá pra ver que ele trabalha de verdade nessa mesa, né? Então, Verdade. ele usa um deskpad parecido com esse aqui que eu comprei, né? Ele usa uma coisa que eu via muita gente na época da agência, que eu trabalhava na agência, usando com livros, que é usar o livro. Eu fico pensando, né? O livro, aquele cuidado para fazer o livro, o trabalho de tantas pessoas para produzir uma coisa bacana que acaba virando apoio de monitor, né? Depois de uns anos, a galera colocava 3, 4 livros assim em cima da mesa e o monitor em cima para ficar na altura certa, né? Sim. Você usa coisa desse tipo quando você usa monitor, não? Uso. O meu é um mini gaveteiro. Eu deixo o monitor um pouco mais alto. E eu posso fazer uma foto depois para mostrar para vocês. Mas tem 2 gavetinhas onde eu guardo o teclado. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. O teclado, mouse e... tem o Super Drive ainda do MacBook Air. Nossa! Faz tempo que eu não uso. Eu ainda tenho o Super Drive aqui. É muito raro hoje em dia usar disco ótico, mas de vez em quando precisa, né? Pra quem não lembra o que é isso, a Apple lançou o MacBook Air, né? E ele não vinha com o leitor de CD. Aí você comprava separado o leitor de CD, caso você precisasse, porque era pra poupar espaço ali e lançar ele fininho. Exatamente, tá guardadinho ali ainda. Então, mousepad, mouse, teclado, porque eu deixo a mesa, quando eu tô usando, ela fica limpinha, né? Sem nada, assim. Então eu guardo tudo nas gavetinhas e ela fica ali abaixo do monitor. Então vou deixar aqui na descrição o link, dá pra ver que ele tem um apoio também daqueles pra usar o notebook, né? Ficar na altura bacana também. A única sugestão que eu faria pra ele, isso vai depender, claro, do dia a dia dele, mas ele deixa o Mac Mini ao lado ali da área de trabalho mesmo dele, né? Do teclado, mouse, monitor e tudo mais. E deu pra ver como na esquerda ali parece que ele já colocou um apoio, um suporte de madeira. Eu colocaria o suporte de madeira embaixo da mesa pra poder deixar o Mac Mini ali, né? Pra ele não ficar ocupando o espaço ali, ajudaria até a organizar um pouquinho os cabos, mas é só sugestão, tô todo pitaco aqui na mesa do Edelmar, e obrigado, Edelmar. Pitaco não solicitado, mas do Edelmar. Obrigado, Edelmar, por ter mandado e compartilhado, eu vou deixar aqui na descrição o link. Não, mesas reais, eu gosto disso, mesas realistas. Exatamente, se você quiser compartilhar com a gente aqui sua mesa real de trabalho, também cheia de cabo, manda pra gente, que a gente comenta e coloca também na descrição do episódio que vem. Eu vou fazer uma foto aqui, no melhor estilo mande foto de agora, né? Só pra vocês verem como é que tá a minha aqui agora. Dando uma espiada aqui na foto, a minha primeira pergunta é, com que frequência você usa esse setup versus o seu outro setup que você tem dos tablets e tudo mais que você colocou na semana passada? Porque tá bem completinho, né? Tem o fone de ouvido, tem o monitor, tem o notebook, tem o computador do lado ali com a luminária. Então, o que determina vou usar o computador? É o tempo. Às vezes eu vou ficar o dia inteiro em casa, né? Dia que eu vou ficar em home office total. Muitos documentos e muita coisa para mexer, assim, então eu fico com o monitor maior, o tablet junto. Eu tenho um outro laptop aqui que tem o Windows e tem Linux, às vezes para mexer em código, alguma coisa assim. Eu uso com menos frequência no momento, mas uso. Então, é basicamente o tempo que eu vou precisar para fazer certas tarefas. Então, num sábado, numa quinta-feira, eu vou ficar o dia inteiro em casa. Então, aí eu uso ele, fico ali na minha mesa e tal. Para coisas mais rápidas, eu faço tudo no tablet mesmo. Às vezes eu fico 1, 2 horas aqui mexendo nisso, aí eu preciso sair, depois eu volto. Aí vou pra rua, aí tô na biblioteca, tô em algum outro lugar, é mobile total, né? E dá pra ver o papelzinho do Muji, que você comentou das canetas semana passada, tá aqui também, né? Isso. Tá ali. Muito bem, vou deixar aqui na descrição e mais um convite para quem quiser mandar a foto, a gente comenta aqui também sobre os setups e mostra para todo mundo como tem jeitos diferentes de chegar ao mesmo resultado, que é trabalhar bem, né? Exatamente. Mandem suas fotos também, mandem lá no Telegram para mim, @biacunze, o Twitter é @garota-sem-fio, vou adorar ver os setups de vocês. Bom, a gente falou bastante de Kindle também na semana passada, né? E a gente recebeu alguns feedbacks interessantes aqui. O Silas Monteiro, que sugeriu o papo, inclusive, né, agradeceu a conversa e disse que o e-reader é a área de transferência dele. Olha só. Muito legal, Silas. Valeu pela sua dica e você, graças a você, viu só como rendeu? O papo rendeu. Pois é. O Maurício Oliveira também mandou aqui. Faltou vocês falarem da possibilidade do app Alexa ler os livros do Kindle. É verdade. Mesmo que não sejam audiolivros, é uma leitura bem fluida. Agora, eu fiquei curiosa. Nunca vi a Alexa lendo livros ou lendo artigos mais longos, assim. Tenho essa curiosidade. Se alguém quiser mandar um vídeo para mim aí, para dar uma conferida,
Eu vejo a Alexa falando as coisas normais do dia a dia. Agora ela lendo, gostaria de ver. Fiquei curiosa. Isso cola, por exemplo, também com o feedback que o Rodolfo mandou pra gente, que envolve acessibilidade, que ele falou que os livros digitais facilitaram muito o acesso dos cegos, como é o caso dele, à literatura, porque ter livro físico em casa sem condições, né? O livro em braille, ele falou que é um trambolho. Ele chegou até a pensar em ter um Kindle na época, mas infelizmente o Kindle só tem leitor de tela em inglês. Aí ele falou que felizmente, por outro lado, o app para Android e para o iOS é bem acessível, e colando isso com a dica, por exemplo, de pedir para Alexa ler o livro, pode ser um jeito, não é exatamente uma leitura de audiolivro, né, quando elas são um pouco mais interpretadas, ainda assim feitas com esse propósito, mas já pode ajudar a deixar um pouquinho mais acessível, apesar de não ser o ideal, né? Teria que ter um pouco mais de carinho e cuidado ainda com a acessibilidade, né? A gente não falou de audiolivros, né? Eu não tenho hábito de ouvir, né? Mas eu gosto muito de podcasts. Eu prefiro o livro do jeito tradicional mesmo, não sei se é costume, mas enfim, eu acho que eu presto menos atenção. Diferente do podcast, o livro exige uma atenção maior, então você não consegue ficar parado assim por muito tempo escutando. Eu não consigo. Simplesmente tenho o bicho carpinteiro, eu não paro quieto. Então, podcast eu me dou muito bem, eu ouço geralmente caminhando, fazendo exercícios, fazendo faxina na casa, funciona super bem. Agora, livro, eu gosto de ficar quietinha, na poltroninha, uma caneca de chá ou de café junto, né? É uma atividade mais introspectiva, mas eu gosto de ser mais ativa ali, eu mesma ler o livro tradicional. E você, Marcos, tem o hábito de ouvir audiolivros? Não, eu escutei um pedaço de um audiolivro até hoje, que foi O Medo e Delírio em Las Vegas, do Hunter Thompson, que foi na época que eu descobri o filme, né, que tem o Johnny Depp, tem o Benício Del Toro também, tem um bando de ator, né? E aí eu descobri o trabalho do Hunter Thompson, que é um escritor do jornalismo gonzo, aquela coisa toda, tem um corpo grande aí de trabalhos. E eu vi o filme, gostei do filme. E depois eu li o livro também, né? E aí eu descobri que tinha um audiolivro e falei, deixa eu ver como é que é o audiolivro. E eu achei, eu não sei se essa é a regra de audiolivros. Meu único contato, de fato, foi esse. Ele era tão interpretado e tão produzido que era quase o filme, né? Então tinha todos os efeitos de ambientação, de conversa, e tá no carro, e tinha uma brecada e tudo mais. Então ele era muito interpretado e pouco lido, talvez, né? Então não me atraiu muito. Mas eu sei que é um mercado que não só a galera gosta, mas está crescendo, né? Especialmente depois que a Amazon comprou a Audible, que até hoje é a maior plataforma que existe aí de audiolivros, e o próprio mercado editorial, claro, né? É uma oportunidade de você se manter relevante e combater a queda na leitura. Então, eu lembro, por exemplo, que recentemente não, mas ainda assim, relativamente recentemente, saiu a biografia, ou talvez a autobiografia, da Michelle Obama, e é a Michelle Obama que narra o audiolivro dela. Então, passou a ter um pouco mais de cuidado com isso e ficou mais relevante pra galera, né? Eu acho bem legal quando os livros lidos pelos próprios autores. Mas quando não tem, sim. Fica a dica do Rodolfo aí, né? Ter o aplicativo para Kindle do Android, do iOS, já quebra um galhão e você não fica sem ler nada. Exatamente. E eu tenho a mesma impressão que você quando eu penso em audiolivros versus podcasts. O podcast, ele o jeito que eu absorvo as informações é diferente de absorver de um livro, por exemplo, que o livro você tem uma narrativa que vai te ocupar alguns dias, dependendo do livro. Se for um audiolivro, certeza que vai ocupar alguns dias, né? Porque não vai dar para ouvir 20 horas numa sentada só. Apesar de ter ainda ajuste de velocidade e tudo mais, mas ainda assim outro compromisso de tempo e de atenção, né? O podcast ele é mais curtinho, você tá escutando, ele fica escutando, pelo menos comigo, meio em stand-by, né? Você faz caminhando, correndo, lavando a louça, fazendo atividades do dia a dia, e a exigência de atenção eu acho que é um pouco menor do que de um livro, você ter que prestar atenção em tudo, porque tudo é detalhe, especialmente se a história for muito complexa, né? Então é diferente de um podcast que tá ali e se pega uma informação que alguém compartilhou que é bacana, você volta a 100% de atenção, pinça a informação e ele volta ali a ficar tocando em stand-by na cabeça, né? Então, é um pouco diferente mesmo. Acho que se eu fosse consumir audiolivros ou ler audiolivros, que é uma coisa que eu vejo o pessoal usando o termo ler audiolivros, que eu acho curioso, teria que ser um horário dedicado para isso, né? Eu tô sentado na cadeira relaxando, mas prestando atenção no que está sendo dito, versus o podcast que é mais multitarefa, né? E sobre fazer anotações com Instructables, o Marco Makarovski falou pra gente que usavam Instructables, mas por conta do que nós comentamos aqui alguns episódios atrás, ele abriu uma conta no Pocket para colocar artigos de trabalho para ler depois.
Eu gosto muito, monto minhas pautas na rádio. Eu preciso ler muita notícia, muita atualidade, então eu uso bastante o Pocket para isso. Consigo taguear as notícias, né, as informações baseadas no que eu vou abordar, ter que abordar na rádio depois. Uhum. Inclusive, ele tem a função paga, ele é gratuito, mas ele também tem uma versão paga, que você consegue adicionar anotações e sublinhar trechos, que para mim é muito útil, e é por isso que eu estou usando o Pocket na versão paga também. Uhum. Adoro, é indispensável para mim no dia a dia, tá? E quando ele foi colocar no navegador dele, ele achou um site que usou há muito tempo e que deixa você criar templates de folhas como anotações, calendários, etc. Aí você imprime, corta, tem explicação no site e cria como se fosse um mini caderninho para levar sempre com você. O nome dessa solução é pocketmod.com. Fica a dica aí. Eu vou dar uma conferida, tá, Marcos? Pareceu bem interessante a ideia. Assim como um outro aplicativo de anotações muito interessante, que o pessoal deixou a dica lá no Telegram, no nosso grupo de produtividade móvel, que eu já separei aqui para salvar também, para instalar e experimentar, que é para Linux. A gente tem muitas soluções para Mac, para Windows, para mobile, mas o Linux sempre tem menos coisas. E aí apareceu essa opção, que é o Scrivano. Eu acho que é italiano, Scrivano. Scrivano. É como se fosse um quadro... Scrivano. É como se fosse um aplicativo de quadro branco para Linux, mas você também consegue fazer anotações à mão livre, escrever em PDF. Achei muito legal. Então procurem por Linux, Scrivano ou Scrivano, não sei como que fala, né? Procurem. Vocês que têm Linux, vocês vão gostar. Ah, que legal, não tinha ideia que existia. E não confundir com o Scrivener, que é um aplicativo super completo para escrever para livros, né? Uma coisa bem mais completona. Eu vou deixar aqui na descrição, junto também do link desse, do Pocket Mod, que também é um conceito interessante. Eu via mais isso acontecer antes, né? De você ter uma plataforma que ia te ajudar a fazer coisas que você, no fim da contas, imprimir e usar ali no dia a dia para fazer anotação, escrever mesmo. Então tem a instrução, vou deixar aqui na descrição, e tem umas camisetas legais também, já vi na loja deles ali, que é divertidinho. E eu também te mandei o link desse aplicativo para Linux, tá lá no seu Telegram também, para você disponibilizar para o pessoal. Dica do Summer Spencer, lá do Produtividade Móvel. Ah, que legal, boa, um abraço para ele. Agora vamos lá, seguindo aqui com o que a gente comentou na semana passada, de anotações em tablet, na verdade, foi no episódio 9, o Raimundo Soares falou que ele usa o iPad nada, né, que é o iPad mais simples, o modelo mais básico ali, de última geração para estudos, iPad também, nada. E concursos, a gente chama de iPad Boy na área de transferência. E a caneta ele falou que usa da marca WB, e até agora atendeu a ele perfeitamente. Ele falou que a letra dele é péssima, e ele comprovou isso com o link que eu vou deixar na descrição aqui do tweet que ele mandou pra gente, mas ele consegue entender, então tá resolvido, né? Será que ele tá fazendo concurso para médico? Brincadeirinha! Você mesmo que falou, minha letra é péssima. Eu fiz uma piada. É o curso de descaligrafia para poder fazer as receitas. Então ele falou que achou muito prático o estudo com o iPad, faz uns meses, né, que ele comprou exatamente para esse fim, e até então estava utilizando papel e fichários, e o espaço que eles ocupavam acabaram fazendo ele partir, acabaram, na verdade, fazendo ele partir para a utilização do iPad, e valeu muito a pena, porque é isso, né, que nem você pegar, por exemplo, o caso de piloto de avião, e as empresas aéreas que substituem aqueles guias, né, aqueles manuais de usuário de avião, né, gigantescos, pesadíssimos por iPad. E eu lembro que saiu até um estudo, um comentário que falava assim, no final do ano, isso está poupando tantas toneladas de emissão de carbono, porque poupa tantas toneladas de combustível, só porque não tem aquele guia ali no agregado de todos os voos do mundo, e trocou por um iPad. Então, usar o tablet para isso te poupa esse espação mesmo de anotação à mão, que não tem jeito, né? Ocupa espaço. Muito legal, adorei a dica dele aqui e a dica da caneta, principalmente WB, né? Eu retuitei o tweet dele lá no Twitter, né? Para quem quiser dar uma conferida, ver de pertinho a caneta, e depois você deixa também o link para os nossos ouvintes aí. É sempre bom alternativas para Apple Pencil, né? Então, simplesmente para escrever, né? Isso aí. E uma coisa que eu achei bacana da foto dele é um case que eu nunca tinha visto, que o iPad ele tá colocado ali, encaixado bonitinho no case, e à esquerda do iPad, né, no lado esquerdo ali, tem uma área a mais do case, que é o encaixe para você colocar a caneta, talvez uma outra coisa que tem em cima e embaixo ali, uns espacinhos também. Nunca tinha visto isso. O próprio case ter o lugar do encaixe da caneta para você levar tudo junto e ficar fácil, prático de andar para lá e para cá sem perder.
coincidência ou não, eu comprei ontem, deixa eu ver, foi acho que na Ali ou na Shopee, agora eu não sei. Uma amiga me passou a dica também, porque eu tenho a case do meu Tab S7, né? E ele não tem lugar para encaixar caneta, você tem que colocar ele no ímã ali. Mas é um horror, eu ponho na mochila, cai. Eu tava usando espaço para caneta, mas não tá muito prático. Tem que abrir várias vezes bolsos diferentes para pegar caneta. Às vezes eu quero pegar e escrever rápido alguma coisa ali, né? Então, só grudar o ímã ali na caneta não tava dando muito certo. Aí eu peguei essa dica aí dessa minha amiga, né, da Case, que ela tem uma, né, ela mostrou pra mim, exatamente como essa que o Raimundo mostrou pra gente. Tem um vãozinho, uma canaleta pra você encaixar a caneta. Eu falei, é esse que eu quero. Aí ela passou o link pra mim, legal. e eu comprei, depois eu conto as minhas impressões pra vocês. Então, tem pra iPad, tem pra Samsung também. Acho muito melhor para você manter com mais segurança a caneta ali guardadinha. Sim. E o que eu tinha visto antes, por exemplo, tem uma marca que eu adoro de acessórios, de case e coisa assim, chamada 12 South, que você deve conhecer, né, Bia? Ah, conheço, maravilhosa, já comprei muito também, é fantástico. Eles fazem umas coisas lindas, case para... Eu tinha um case para iPad deles que ele fechado... Parece um livro velho, de couro, um acabamento bacana também, com zíper, né? E esse ele tem eles têm modelos que tem um encaixezinho ali pra você deixar o Apple Pencil. Eu tinha outro que era tipo um livrão deles, que era porta-treco, porta-cacareco. Então levar carregador, cabo, nessas coisas todas. Tinha os bolsos certinhos pra você colocar um monte de coisa. Eles têm também case pra Kindle, né? Pra quem quiser dar mais piada. Então, até o software eu vi que tinha... coisa assim, mas um lugar para você colocar a caneta e ficar aberto, né? Ele deixar encaixado, ele parece ficar bem encaixado. Mas assim, aberto foi a primeira vez que eu vi. Case para Kindle, as mais lindas que eu já vi, por sinal, porque elas emulam aquelas lombadas de livro antigo, assim, o Kindle fica dentro. Nossa, onde você levar, vão pensar que você tá lendo um livro antigo e não um Kindle. É muito legal. É bem bonito, acho bem bacana o trabalho deles. Agora, falando de canetas mesmo, né, que a gente comentou na semana passada, o Rubens Padovese falou, nossa, que surpresa boa ouvir sobre canetas aqui também. Ele falou que, pra Bia, né, gosta das canetas tinteiro, mas é mais ligado nos mecanismos que na estética. Ele falou que só não usa tanto porque o sulfite... Ah, eu também, Rubens. Eu sou que nem você, Rubens. A estética conta, claro, mas pra mim, minha filosofia, eu acho que é a filosofia de muitos dos ouvintes aqui também... A forma segue a função. Então, é muito importante para mim o tipo como é que ele carrega a tinta, né? O tipo do... Nossa, me fugiu o nome agora. O negócio que você coloca a tinta dentro da caneta, né? Tem uns que é de pump, tem uns que você tem que girar a rosquinha, tem uns que são melhores, outros não. Então, isso conta para mim. O tipo da ponta também, o material do que é feita, a flexibilidade da ponta, isso conta para mim muito mais que a estética e a marca da tinta também. Agora, esse problema das folhas no Brasil é um problema sério. Aí ele diz, só não uso tanto porque o sulfite aqui no Brasil, onipresente em tudo, chupa muita tinta. Eu chamo carinhosamente as folhas de cadernos aqui do Brasil de papel higiênico. Porque realmente elas chupam muita tinta, as folhas não têm nenhum tratamento. Aí eu vejo cadernos caríssimos, né, dizendo que para suportar melhor a absorção da tinta tem a gramatura de 90 gramas. Não adianta ter uma gramatura maior e não ter um tratamento químico na folha. As folhas japonesas têm 50, 60, 70 gramas por metro quadrado e seguram super bem qualquer tipo de tinta. Então, a tecnologia por trás da folha é mais importante do que a mera gramatura. E, realmente, aqui no Brasil é complicado. Aí eu vou dar umas dicas, né? Além dos cadernos da Kokuyo, que eu dei a dica no podcast passado, tem da Rhodia, Nemosine, Clairefontaine, só que são um pouco caros, né? Mas, comparando com os cadernos que estão na moda aqui no Brasil, tipo caderno inteligente... que os estudantes estão comprando adoidado, tá super na moda agora, você vê o preço de um desses, e um que tem uma folha com realmente boa qualidade, você vai pensar, não tá tão caro assim, não. O prazer de escrever na folha é muito mais importante que a estética do caderno para mim. Se a capa é bonita, feia, eu tenho cadernos que a capa é preta, lisona ali. Para mim, importante é a qualidade do papel. O Rubens está
corretíssimo e eu sou da sua turma, viu, Rubens? Concordo 100%. Bom, ele complementou falando que é muito legal ouvir que ser produtivo não usa só elétrica. 100% verdade, né? É verdade. É isso aí. O Rogério Buzelli, oi Rogério, né? A gente sempre conversa também. Temos em comum o gosto pelas canetas, desde os tempos do Garota Sem Fio. Indica alguma multipen? Lembrei das Bic 4 cores e das 1000 cores da infância, mas nunca tive uma com tipos de caneta diferente na mesma caneta. Eu amo Bic 4 cores, tenho coleção, uso desde a infância. E eu tinha até uma Bic que me roubaram e eu fiquei muito braba quando isso aconteceu. Ah, não? É uma Bic que eu comprei nos Estados Unidos, uma versão da Bic 4 cores com lapiseira, que não vende aqui. Aliás, ô Bic, vou mandar um e-mail para eles também. Pô, Bic 4 cores é um clássico, vocês têm que vender a versão com lapiseira também, quebra um galho maravilhoso. Inclusive tinha uma borrachinha em cima. Aí eu lembro que eu comprei num blister com a caneta, vinha uma caixinha de grafite e uma caixinha com refil das borrachinhas. Olha que legal, porque é meio raro você fica com dó de usar a borrachinha que fica em cima, né? Porque gasta, aí você não tem mais como usar. Então eles mandavam os refis das borrachinhas. E me roubaram a Bic, eu fiquei muito chateada. Mas enfim, as dicas, né, pro Rogério, especificamente, eu tenho 4 favoritas, né, multipens customizáveis, que é aquela que você escolhe a carga que você quer colocar. Então, eu tenho a da Uni, né, Uniball, Unistyle Fit. Eu tenho tinta em gel, tinta esferográfica e lapiseira na mesma caneta. A Pilot, que é minha marca absoluta, favorita. High-Tech Coleto, mesma coisa. Eu tenho uma versão que eu tenho a lapiseira 03 e 05 na mesma caneta e borracha junto. A Zebra Sarasa, para quem gosta de cores mais diferentes, né, mais frufrus, assim, também gosta. E a Pentel tem a I+, se escreve letra I e o símbolo de mais, que é a que vocês vão encontrar aqui no Brasil. E eu recomendo muito, porque é tinta Energel, né? Energel é maravilhosa, principalmente para canhoto. Então, canhoto que tem medo de usar caneta em gel, pode usar Pentel Energel de boa. Quem não borra, né? Então vocês vão achar aqui no Brasil, não borra. Então, agora se você quer uma versão já pronta, compre a Uni Jetstream 4+1, 4+1. Ela vem com 4 esferográficas e mais uma lapiseira, tem a borrachinha. É a melhor esferográfica do mundo, porque a tinta dela é aquela de baixa viscosidade. Então, ela escorrega mais e ela é mais pigmentada. Então, ela é uma esferográfica, mas é uma esferográfica que não cansa sua mão, você não faz força para escrever, e a tinta é mais escura. Quem gosta de fotografar, escanear as coisas como eu gosto, né? Eu uso muito isso aqui no smartphone, fotografo tudo, vai gostar da tinta da Jetstream, porque ela é excelente para você fotografar em aplicativos de escaneamento. Boa. Muito bem, seguindo aqui, e uma coisa que na verdade o Rogério Buzelli também falou, é que você, né, Bia, falava muito sobre mapas mentais, mas não escutou nada ainda sobre ele nos programas que ele escutou até agora. Ele quer saber da Bia se ela ainda usa esse método, e eu quero saber da Bia por que usar esse método, explico já, mas antes disso eu quero tirar um minutinho para agradecer a AlphaCode, que também está patrocinando aqui o episódio de hoje. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital, e ela fez mais de 200 aplicativos, tanto para o iOS quanto para o Android também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tem uma empresa, ou um produto, ou um projeto, uma ideia bacana que você quer tirar do papel e quer fazer isso com quem sabe o que está fazendo, com desconto ainda por cima, por ser um ouvinte aqui do Área de Trabalho, faz o seguinte, acessa alphacode.com.br, vou soletrar, alphacode.com.br, aí você bate um papo com eles, explica a sua necessidade, né, claro, comenta quem é ouvinte aqui do podcast, e para você finalmente ou fazer ou melhorar seu aplicativo também está pronto, você está procurando alguém, precisando de alguém ponta firme para poder melhorar, fazer atualização, manutenção do aplicativo, conversa com eles que você vai finalmente fazer isso com um desconto bacana para ser um ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, para fazer ou melhorar seu aplicativo, tirar do papel um projeto também, conversa com a AlphaCode no alphacode.com.br. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Tanta gente tem ideias incríveis para aplicativos, né, mas não são necessariamente desenvolvedores, ou gostaria de colocar um perfil diferente para sua empresa, né, colocar um site, não criar meramente um site, mas adicionar coisas mais interessantes, mais produtivas na solução da sua empresa. Tá aí, a AlphaCode
ajudando os nossos ouvintes a ficarem mais produtivos e mais mobile também com o auxílio da tecnologia. Um abraço e muito obrigada por prestigiar o nosso podcast aqui. Muito obrigado. Agora vamos lá, Bia. Mapas mentais é um tema que eu vejo há muito tempo ser discutido nesse assunto mesmo sobre produtividade, mas eu sei que é um termo que, para quem não conhece, parece uma coisa meio impenetrável, então eu vou pedir para você primeiro explicar o que são mapas mentais, para depois a gente poder falar sobre eles. Mapas mentais é um sistema de organização mental, vamos dizer assim, de aprendizado, de retenção de informação, e que você organiza as informações a partir de estruturas de galhos, assim, um mapa mental, né, como a gente costuma falar. Eu uso bastante já há mais de 20 anos, aprendi com a minha amiga Liz Kimura, que é facilitadora, instrutora. Aliás, procurem ela nas redes se vocês quiserem aprender mais a respeito, tá? Inclusive, métodos de aprendizagem também. Ela é fera. E eu uso sim, eu estava deixando, não toquei nesse assunto ainda, porque como eu e o Marcos estamos combinando aqui de futuramente fazer mais episódios voltados para estudos, eu estava querendo deixar mais para frente. Mas já vamos dar um spoilerzinho aqui então, tá? Eu uso, mas eu só não uso para tudo. A Liz, né, minha amiga, usa para tudo, mas como eu estou estudando exatas, biológicas, humanas, tem certas situações que eu não consigo ainda, em sala de aula, por exemplo. Tem muito gráfico, muita tabela. Então, eu prefiro usar o esquema de mapas mentais depois para fazer revisão. Enquanto eu estou fazendo as anotações de aula, ainda estou aprendendo aquele assunto, meu método é o de hierarquizar informações. Uhum. Porque, vocês sabem, né, biológicas, e junto com exatas e área científica, é um volume absurdo de informações para decorar. Então, eu hierarquizo, porque os slides dos professores também costumam ser uma bagunça. Preciso colocar numa ordem que faça sentido na minha cabeça, né? Pego aqueles slides, processo e hierarquizo as informações. Aí depois, no final, depois que eu já entendi o assunto, eu faço o mapa mental como método de revisão e procuro fazer isso sem consultar os materiais. Vou fazendo de cabeça tudo que eu vou lembrando ali como mapas mentais. E se eu esqueço alguma coisa, eu adiciono, depois eu faço uma revisão de novo. Gosto bastante e continuo usando sim, só não uso para tudo, tá? E para exatas, basicamente eu faço só exercícios, né? Resolvo listas de exercícios, então não entra tanto a questão do mapa mental. Mas para bioexatas, né, no caso, ou humanas, às vezes eu tenho algumas matérias de humanas também, uso e funciona super bem, eu gosto bastante e faz você ganhar tempo também, tá? Tem gente que gosta de estudar por resumos. É complicado, porque você perde um tempo para confeccionar um resumo, ao passo que com um mapa mental, numa única folha, você consegue estruturar tudo aquilo que realmente importa, tudo aquilo que você precisa lembrar, tá? Legal. E na sua experiência, uma coisa que eu via muito o pessoal usar mapa mental, especialmente quando teve uma época que foi meio moda, né? Todo mundo passou da noite pro dia a usar e como se tivesse usado sempre, e parecia que ia ser a solução de todos os problemas. E eu via muita gente usando o mapa mental para desenvolvimento de ideias, mais do que para um estudo de um assunto e organizar os conceitos todos dentro de um board, enfim, dentro de um plano só. Na sua experiência com o mapa mental, ele funciona mais para um, menos para outro? Depende do uso que você dá, depende de como encaixa na cabeça da pessoa? Exatamente. Funciona para tudo. Depende do assunto, depende de como você estrutura as suas informações. Às vezes, a mão livre é um pouco complicado por questões de espaço, sobre informações que você tem que colocar, mas é bom lembrar que tem softwares para isso, né? Meus favoritos são o Simple Mind e o MindMaster, né, que funciona online, inclusive, são duas excelentes soluções. Você não precisa ficar desenhando, usando caneta colorida, não, você pode usar um software ali, fica tudo bonitinho, essa é a grande vantagem, né, esteticamente fica bem agradável, dá para adicionar imagens também, às vezes você precisa colocar fotos ou alguma outra informação gráfica, dá para inserir também. Então tem 1000 maneiras diferentes de fazer, basta você se adaptar, né, colocar isso na sua cultura, no seu dia a dia. Quem tem uma rotina muito corrida, com certeza vai gostar dos mapas mentais, porque você dedica menos tempo de estudo com uma eficiência muito superior à mera leitura, ficar passando marca-texto. Tem gente que lê as coisas, fica passando marca-texto no que acha mais importante e não faz nada com aquilo lá depois.
Isso é totalmente contraproducente, né? Você só coloriu o seu livro, né? Tem marca-textos lindos, coloridos, maravilhosos, tom pastel, tom vintage, tom não sei o quê. Beleza, maravilha. Só que se você ficar lendo e só sublinhando e achar que isso realmente é uma leitura ativa, só porque você está pintando o livro, sinto muito. Você vai ter que pegar essas informações que você destacou. Eu não gosto de sublinhar parágrafos inteiros, assim, é muito raro fazer isso. Eu marco palavras-chave. Às vezes faço estrelinha, uso símbolos, assim, para lembrar o que eu preciso revisar quando tem imagem, quando tem gráfico, né? Então, você tem que pegar aquelas informações que você leu, sublinhou e passar para uma outra estrutura, um outro suporte para você organizar aquelas informações. E o mapa mental é perfeito, né? Você lê um capítulo de um livro, capítulos, né, também de livros, transforme aquele capítulo num mapa mental. Nossa, é fantástico. Você sublinha ali o que é mais importante, aí a partir do que você sublinhou, pega aquelas informações, estruture num mapa mental de um jeito que fique lógico para você e que você consiga reter melhor. Funciona super bem. É o meu jeito favorito para leitura de livros acadêmicos, tá? É com mapas mentais. Tá, e isso é uma coisa, eu acho que eu sempre tive dificuldade em adotar mapas mentais no meu fluxo de trabalho ou de estudo, porque a minha impressão é que o mapa mental ele funcionava, você tem a estrutura que eu vejo de quase todos eles, né? Você tem um tema central, e ele vai desmembrando em subtemas em uma árvore, como se fosse chave de jogo da Copa do Mundo, né? Então isso não é sempre de 2 para 1. Pode ter um tema, ele dá um termo, enfim, dá origem a 4 ou 5 balões ali que circundam aquele balão, mas para uma história, por exemplo, conceitualmente, nunca tendo mexido com eles, não parecia fazer sentido para mim, porque era mais sobre o estudo de um tema, que isso desmembra em subtemas, e esses subtemas desmembram em mais subtemas, e era mais para entender um panorama, um cenário, do que de fato gerar e reter conhecimento. Era mais um atalho de consulta do que de fato, no próprio desenvolvimento do mapa mental, fazer um assunto encaixar na cabeça, ou isso ser o estudo, né? Que muita gente usa para isso, né? Tá. Eu acho que não tem problema nenhum você criar vários mapas mentais se você acha que um mapa mental muito poluído não te ajuda, tá? Eu acho que o recurso de cores... Eu sou do tipo que gosta de bastante informação numa única folha, então eu uso cores diferentes. Cor, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu associo informações com cores, eu uso muito marca-texto para isso. Então, num parágrafo tem alguma informação e eu conecto aquela ideia com uma outra que está em outro lugar, daí eu sublinho com aquela mesma cor. E aí fica fácil para eu lembrar que eu estou associando aquelas informações. Aí na hora de passar para o mapa mental, é perfeito, você coloca dentro das mesmas chaves ali, usa a cor que você sublinhou no livro, fica legal para você usar como um recurso de lembrança, né? Um recurso mnemônico que chama, né? Eu gosto bastante de cores, e mapas mentais funcionam super bem com cores, mas se você está começando, se você acha que fica muito poluído, não tem problema, pegue um subtópico e faça um mapa mental só dele, depois outro subtópico, faça outro mapa mental. Eu acho que depende muito da forma com que você lida com as informações, a natureza dessas informações, e tente também não escrever frases, sabe, transpor frases e parágrafos do livro para o mapa mental, você vai estar só copiando o texto, né? Use só palavras-chave, por isso que eu não gosto de sublinhar parágrafos. Eu marco só palavras-chave ou frases no máximo, né? E aí eu coloco no mapa mental depois. Boa, isso das cores, todos eles que eu vejo de exemplo, até os aplicativos têm muito dessa parte de customização das cores, e você codificar os assuntos com cores é diferente, por exemplo, de uns que eu vejo que as cores elas são uma tradução do nível de hierarquia ou da distância da ideia central que você tá, né? Então se você tem, sei lá, uma ideia central que desmembrou em 3 sub-ideias, isso desmembrou mais 4 ou 5, essa primeira tem uma cor, essas 3 tem outra cor, e as 4 ou 5 tem outra cor, então é como se fosse um alvo, né? Se você pega ali círculos concêntricos circundando um tema por cores. Então, me parece fazer mais sentido mesmo você ter... Com o tempo a gente vai sofisticando o método, né? Não sei se existe essa palavra, sofisticando, mas a gente vai aprimorando, né? Eu comecei a usar cores para classificar biomoléculas, por exemplo, né? Então, carboidrato de rosa, lipídio de amarelo, proteína de roxo. Aí lá das proteínas vinha enzimas, tem globulinas, anticorpos e tal. Eu tudo fui colocando cores e subcores, várias nuances de roxo, assim, e eu acabo memorizando o que é cada coisa, só com as cores, não preciso ficar escrevendo do que se trata.
né? O Tá. que é uma interleucina, por exemplo? O que é uma, sei lá, qualquer coisa, uma determinada enzima. Eu só escrevo o nome dela com a cor em cima, eu já sei em que categoria que ela se enquadra. Uhum. Mas claro, isso é coisa bem de maluca e é de trabalhar tanto tempo com tanto nome, tanta informação, a gente acaba buscando esses atalhos assim para recordar melhor, né? Aham. E de aplicativos que você comentou, né? Eu lembro, o primeiro contato que eu tive com o aplicativo de mapa mental era um chamado iThoughts, que eu não sei se ele era da Uhum. Microsoft ou se a Microsoft comprou depois que ele passou a fazer Eu bastante não lembro sucesso. também. E o que eu lembro dele é que ele era altamente customizável nessa parte de você, tanto das cores quanto do estilo mesmo dele, né? Você ele ter mais cara de balão, ou ter só cara de termos divididos em chaves e você poder agrupar isso, que é importante também, né? Que eu acho que conforme o mapa mental vai desenvolvendo, você vai tendo ideias novas durante o processo de como ele poderia ficar melhor organizado, né? Então você poder trocar o pneu com o Certo. carro andando ali já deve facilitar bastante para chegar no resultado bacana mais rápido. Né? Tem que começar do zero, tem que recomeçar um mapa mental que você teve uma ideia muito boa, depois estava quase pronto de agrupar melhor ali as ideias, enfim, os balões todos de temas, né? Então acho que esse aplicativo foi o Uhum. primeiro que eu vi que trazia isso. Esse Mind que você comentou, eu tô dando uma espiada aqui no site e. Mindmeister? É o MindMaster, desculpa. O Mind é grande e o Master é pequenininho Uhum. e eu só li o Mind aqui. Uhum. Ele tem Uhum. funções colaborativas, acho que é o grande foco dele. Você já trabalhou com mapas mentais com colaboração? Já, e funciona super bem. Melhor coisa fazer trabalho colaborativo quando você tem, às vezes, um tópico grande, você quer Aham. colocar num mapa mental só, mas cada pessoa fica responsável por um subtópico, funciona super bem. Agora, e isso de colaboração, se você estivesse chegando para uma equipe, que eu acho que isso é importante, por exemplo, para quem quer ou se interessou para trabalhar com mapas mentais, mas quer trazer isso para o trabalho, por exemplo, que é explicar o conceito de mapas mentais e fazer a galera adotar, para essa parte colaborativa, que eu sei que cada um tem a cabeça de um jeito, né? E como é que você padroniza trabalhar com mapa mental? A hora que você falou, isso funciona muito bem com equipes, eu pensando, jura? Minha impressão é que assim, cada um ia fazer de um jeito e nada ia funcionar pra frente, né? Então, Às vezes a gente se existem. surpreende, né? Pode ser, né? Mas existem, sei lá, convenções ou boas práticas. Sabe o que é bacana do mapa mental em equipe? É que meio que força todo mundo a ser mais conciso e objetivo. Sempre tem o cara que é Uhum. mais prolixo, o cara que não, às vezes não consegue passar a informação que ele quer passar de um jeito adequado, e o mapa mental encaixa todo mundo ali de um jeito que ele é obrigado a sintetizar a informação. Aham. Então, isso é uma característica importante, cognitivamente falando, você tem uma capacidade de síntese, né? Você lê aquele volume imenso de informação e você conseguir reproduzir, sintetizar para explicar para um terceiro, é uma maneira Uhum. muito eficaz de aprendizado, e o mapa mental é perfeito para isso. Tá. Essa era a minha dúvida, né? De como é que você apresenta isso para uma equipe e faz todo mundo adotar e do jeito que seja produtivo para todo mundo, né? Porque se a estrutura dele força você a ser menos prolixo, maravilha, né? Mas ainda assim, eu fico pensando no desafio de quem quer implementar isso no trabalho e achar um jeito de todo mundo entrar na brincadeira e usar do jeito certo. Tudo bem que no começo sempre tem um período de adaptação ali, né? Mas a minha dúvida é se existiam algumas boas práticas, além dessa concisão, por exemplo, para fazer a coisa toda funcionar desde o começo e bem para todo mundo e seguir. Como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, adoramos convidar vocês, ouvintes, a mandarem os seus mapas mentais para nós aqui. A gente sempre pede dica de aplicativo, como vocês usam esses aplicativos. Agora, usem os seus métodos de estudo. Aí a gente recebeu fotos bem legais já, como a do Raimundo, né, com o seu iPad. Como é que vocês estudam? Usam mapas mentais? Usam software de mapas mentais? Ou então fazem no papel e na caneta mesmo? Ou no próprio tablet, né, no iPad, ou no Galaxy Tab, ou no Xiaomi, com a caneta, né? Você usa o recurso de escrita à mão livre para fazer os mapas mentais, que é o que eu gosto mais, tá? Eu prefiro fazer à mão livre numa tela, então eu me dou super bem. Eu vou compartilhar semana que vem alguns dos meus mapas mentais com vocês, porque eu vou entrar em semana de provas em breve, então já vou começar a resumir as minhas informações aqui. Então eu gosto muito, é o meu jeito favorito. Gosto de papel, gosto de canetas coloridas, amo, vocês sabem disso.
Mas no dia a dia, a praticidade fala mais alto, né? O tablet está sempre ali e eu estou sempre rabiscando. Então, funciona melhor para mim e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Boa. E eu já convido para vocês mandarem os de vocês para nós aqui. Eu e o Marcos vamos adorar ver. Meu Telegram, vocês já sabem, @biacunze. Meu Twitter, @garota-sem-fio. Podem mandar, não fique com receio. Bom, aí eu quero só dizer que também existe um aplicativo que eu lembrei agora que é famoso também, que é o MindNode, que também, ele desde as antigas, né, quando tinha o iPod e o MindNode, eram os dois principais, né? Nossa! Que tem aquele ícone meio clássico lá da edição. Eu acho que ele era em Java ainda, eu nem sei se ainda tem, se ele ainda tá assim. Ainda existe, olha lá. Existe, né? Cacei aqui, ainda existe. Então, tem muitos aplicativos legais, né? Com nuvem, sem nuvem, online, offline, para mobile, para PC, para Mac, tem de tudo. Muito bem. Então, se você quiser ver o que a gente já recomendou e comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/12 ou dá mais piada aqui também nas notas do episódio. Quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, que foram a AlphaCode e o Text Expander, a você que está escutando, especialmente você que vai terminar o episódio e vai deixar uma avaliação, uma recomendação no Twitter, no Instagram, nas suas redes, para mais pessoas poderem descobrir como ficarem mais produtivas do dia a dia, graças às valiosíssimas dicas da Bia. E Bia, claro, obrigado também por mais uma vez nos ajudar a ficar mais produtivos nesta semana, com um pouco mais de canetas e também com mapas mentais. Eu que agradeço, Marcos, você, a Gigahertz e os nossos ouvintes, claro que sem eles seria impossível fazer esse nosso trabalho. Um grande beijo para todos vocês e obrigada por continuar nos incentivando. Para falar comigo, só para reforçar, né? Telegram, @biacunze, Twitter, @garota-sem-fio. Tô sempre nessas duas redes, eu respondo todo mundo, tá bom? Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz o A Fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito e toda sexta-feira o Área de Transferência com o Bruno Casemiro, com o Gustavo Faria e também com o Guilherme Rambo. E fora da Gigahertz apresento todas as tardes, na verdade, o Bolha Dev, um podcast diário de notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio para vocês e até semana que vem.